Olá, bem-vindos ao podcast Saúde Sustentável. Eu sou Regiane Monteiro, jornalista especializada em saúde, e hoje eu estou aqui para entrevistar a futura apresentadora do nosso podcast, a Mara Machado, fundadora do Instituto Qualiza de Gestão, o IQG, focado em inovação em saúde. E, a partir de agora, o Saúde Sustentável vai conversar com vocês sobre um tema que a gente vai começar a trazer toda semana, e que nós vamos discutir várias vezes aqui nos próximos meses, que é justamente a saúde sustentável. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a Mara Machado, que está aqui com a gente hoje, e ela vai contar um pouco sobre a sua trajetória e como que a gente chegou até esse momento do podcast Saúde Sustentável, que são as discussões que nós vamos ter a partir de agora. Mara, por favor. Muito bom, Regiane. Eu acho que eu tive meu primeiro contato com a saúde porque eu sou formada em enfermagem, mas terminei o curso com a certeza de que eu não queria ser enfermeira, eu queria fazer muito mais, e comecei a me especializar em saúde pública, no momento em que o próprio SUS ainda não estava construído, né? Então, falar sobre saúde da população foi uma coisa bastante complicada. Mas, em 1994, o IQG está fazendo 30 anos esse ano, eu tive a oportunidade de começar a abrir uma discussão sobre qualidade na saúde, né? 30 anos de grandes desafios, porque o nosso sistema trabalha dentro de uma perspectiva de tratamento de doença e muito pouco sobre a questão da saúde, mas evoluímos nessa discussão no tempo do sistema brasileiro. Hoje eu sou presidente do conselho de uma academia chamada Academia de Educação para a Saúde Sustentável, onde, junto com integrantes da educação, a gente começa a tentar trazer aí o conceito da saúde sustentável de uma forma um pouco melhor estruturada para levar essa discussão um pouco mais adiante. Perfeito, Mara. E já que a gente está começando o nosso podcast, vamos explicar o que é a saúde sustentável. Na verdade, a gente já ouve falar muito sobre sustentabilidade em diversos setores, é uma coisa que a gente, né, está acompanhando diariamente, se discute muito isso, e a gente sempre leva muito a ideia de sustentabilidade também para a questão ambiental, né, o meio ambiente, etc. Mas na saúde, por que a gente está chamando de saúde sustentável? O que é uma saúde sustentável? E por que hoje esse tema é tão importante dentro do universo da sustentabilidade? Discutir esse tema é tão importante quanto discutir todos os outros temas que estão relacionados aí à sustentabilidade, mas que a saúde vem sendo deixada de lado nesse aspecto. Regiane, você vê que incrível, porque esse termo saúde sustentável, ele tem mais de 37 anos dentro da estrutura. A ONU, num determinado momento, pediu que os países definissem o impacto do desenvolvimento sustentável dentro das questões da saúde, né? Evoluímos pouco, mas o que quer dizer essa saúde sustentável? A saúde sustentável é você oferecer saúde às pessoas sem ultrapassar os limites planetários, ou seja, traz um entendimento de que é preciso colocar as pessoas dentro de uma estrutura sustentável para que elas mantenham a sua saúde para essa geração, sem impactar nas futuras gerações. Então, a saúde sustentável é uma forma de dar a todos o entendimento de que saúde e bem-estar está atrelado à saúde planetária. Se a gente tentar separar isso, dificilmente a gente vai manter a saúde das pessoas se o planeta estiver doente. Então, e a gente, você sabe, Mara, que uma coisa que me chamou muito a atenção desde que a gente começou a conversar sobre esse tema é a ideia que a gente tem de saúde voltada só para a área da medicina do ponto de vista da doença. Então, eu estou doente ou tenho alguma condição e eu preciso, então, cuidar da minha saúde por conta disso, né? E a gente olha muito hoje, até quando a gente fala em inovação em saúde, toda vez a gente pensa em novas tecnologias, né, em longevidade, que é um tema que a gente vai trazer hoje aqui. Mas quando a gente fala sobre saúde sustentável, o que mais está no universo da saúde? Porque a gente acaba
acaba hoje vivendo uma saúde muito voltada para a resolução de problemas, para a doença. É quase uma saúde da doença e não uma saúde voltada para você ter qualidade na sua saúde. Então, quando a gente pensa em saúde sustentável, o que a gente está falando? Quais são todos o ecossistema que tem que envolver essa saúde sustentável? A saúde do indivíduo está ligada a questões genéticas, à questão do ambiente e às questões do estilo de vida. 10% da saúde das pessoas está ligada às questões genéticas. 90% é estilo de vida e é o ambiente. Então, o que determina a saúde são os determinantes sociais, ou seja, onde nasceu, o que come, o quanto estudou, está tudo ligado a esses determinantes. É lógico que, com o passar do tempo, a indústria da saúde foi se voltando e voltou também as tecnologias, a inovação, a tudo isso, a tratamento de doenças. Então, hoje a gente tem um sistema que está praticamente se colapsando, porque essa estrutura de tratar a doença, com toda a evolução científica e a tecnológica que nós tivemos, vai tornar esse sistema insustentável. Então, por exemplo, que eu acho bastante interessante, se a gente não tem educação, a gente não tem saúde? Se a gente não tem educação, a gente não tem saúde. Hoje, se você for fazer os grandes trabalhos, deixam claro que as pessoas que não têm educação são as pessoas que mais sofrem com as doenças crônicas, são as pessoas que mais sofrem com doenças que poderiam ser evitadas. Então, a saúde e a educação estão diretamente ligadas, né? Quanto mais a pessoa é instruída, mais ela cuida do seu estilo de vida e ela tem condições aí de trabalhar e buscar por um ambiente onde seja mais favorável para a sua saúde. E não é só a educação, né, Mara? A gente está falando de educação, mas tem toda a nossa vida está atrelada à ideia de saúde sustentável. O que mais que a gente tem que olhar e como que o meio ambiente também está atrelado a isso? Nós estamos falando aqui de questões de desigualdades que a gente passa todos os dias, a gente sempre faz aquela reflexão. O Brasil é muito grande, tem muitas diferenças, mas não é só isso, não, é muita desigualdade, né? A gente está falando aqui de saneamento básico, de direito a acesso ao sistema de saúde. Então, são questões que acabam impactando de uma forma muito forte na questão da saúde. E nós precisamos começar a enxergar essas diferenças, né? E começar a discutir um pouco mais. Eu vou te contar uma coisa muito interessante, que a gente convive aqui em São Paulo e a gente não se dá conta disso. A expectativa de vida de quem nasce em São Paulo é em média de 70 anos, mas isso depende da região. Se o indivíduo nascer em São Miguel, na Zona Leste, isso cai para 69 anos. Se ele tiver aqui na Zona Sul, no Itaim, por exemplo, ele vai viver 85 anos. Então, isso está claro. E 85 anos é uma expectativa de vida de país desenvolvido, caso do Japão, por exemplo, até acima do que o Japão. E a gente está falando, em muitos casos, de uma desigualdade imensa quando você olha para a saúde pensando dessa forma, né? Exatamente. E nós estamos falando num município. Tudo bem que o município de São Paulo é grande, mas, gente, essa desigualdade... Entre bairros, Entre bairros. Então, assim, a gente precisa começar a provocar essas discussões, porque e a falta de acesso à informação vai cada vez mais levar à falta de saúde. E isso não acontece só por conta de falta de acesso ao serviço de saúde, né, Mari? Então, por exemplo, não é uma questão de que você tem bairros mais bem servidos, com hospitais, etc., e outros bairros que você não tem tanto acesso ao serviço de saúde. Não é bem isso que a gente está falando. O que significa quando a gente pega, por exemplo, São Miguel, Itaim, Bibi, a gente fala, olha a diferença aqui de expectativa de vida em relação a esses bairros. O que mais está atrelado a isso? Está atrelado, primeiro, saneamento básico, alimentação, transporte, emprego, renda. É isso que impacta efetivamente na saúde.
Então, é o ambiente onde a pessoa vive e esse ambiente acaba provocando o seu estilo de vida, não é? Então, se eu venho aqui para o Itaim, é claro que eu vou verificar as pessoas com facilidade de transporte, com boa alimentação, praticando exercício físico. É outra forma de lidar com o ambiente e o estilo de vida se adequa a isso também. Então, a gente volta naquela questão, né? A questão genética, ela é muito pequena quando eu penso na dimensão que nós precisamos começar a prestar atenção quando se fala efetivamente de saúde. E por que você acha que nesse universo da sustentabilidade, hoje a gente tem milhares de eventos discutindo sustentabilidade, né? Em vários setores da sociedade. Por que na saúde isso ainda não é tão discutido? A saúde, o nosso sistema de saúde, ele se tornou um produto uma mercadoria. A doença é uma mercadoria, né? E isso acabou distanciando até a própria saúde pública do que é efetivamente saúde. Então, hoje, as discussões, se você frequentar as discussões que estão voltadas dentro do sistema de saúde, elas estão todas voltadas à questão da tecnologia. Né? Como inserir novas tecnologias, como colocar isso dentro de um rol, como trabalhar a judicialização, como se tudo isso fosse resolver as questões de saúde da população. Cada vez mais eu vou criando diferenças e desigualdades na questão do atendimento, né? Porque hoje você tem uma medicina de rico e uma medicina de pobre, porque quando você fala da quantidade de tecnologia que a gente tem hoje para o tratamento de doenças, isso é para um grupo muito pequeno da população, porque essa parte do tratamento de doença é muito caro. É muito caro. E hoje a gente também, dentro desse universo que você está comentando aqui com a gente, uma outra coisa que se discute muito é a questão da longevidade. Então, a gente está vivendo mais, mas com que qualidade por conta disso? Você acha que hoje a gente está muito mais numa medicina da doença, focada na doença? E como que isso vai afetar essa questão também da longevidade sustentável? O último relatório do Instituto McKinsey de Saúde disse o seguinte: nunca, em momento nenhum da história, nós vivemos tanto com tantas doenças. Isso é assustador. Isso quer dizer que nós aumentamos a expectativa de vida, mas o tempo de vida que a gente está vivendo com doenças crônicas, né, não transmissíveis, isso é impressionante. Então, antes a gente trabalhava com toda uma lógica de medição. As doenças cardiovasculares estavam em primeiro lugar. O câncer já ultrapassou as doenças cardiovasculares. Isso é assustador. Isso vai trazer uma pressão para dentro desse sistema de saúde agora, esse sistema de tratamento dessas doenças, que vai acabar tornando o sistema insustentável. E isso é uma discussão mundial, né? Isso não é uma discussão só nossa aqui. É claro que a gente tem outras dificuldades, mas essa é uma discussão do mundo todo, porque a população está envelhecendo e, junto com ela, veio essa epidemia de doenças crônicas. E quando a gente fala doenças crônicas não transmissíveis, que é um termo que vai ser muito falado aí nos próximos anos, até por conta que nós sabemos que essa é uma bandeira até nos Estados Unidos atualmente, do próximo governo, tratar muito desse tema das doenças crônicas não transmissíveis. Quais doenças a gente engloba como doenças crônicas não transmissíveis, para as pessoas entenderem um pouco melhor do que a gente está falando? Diabetes, hipertensão, câncer... Obesidade. Obesidade, que neste momento é uma das maiores preocupações do sistema. Então, são doenças que antes a gente enxergava essas comorbidades e contava uma, duas. Hoje, as pessoas com uma determinada idade, elas já trazem com elas 3, 4, 5 comorbidades. Então, assim, está ficando cada vez mais difícil e mais caro tratar as pessoas idosas, né?
com tantas comorbidades como elas vêm trazendo, com tantas doenças crônicas como hoje. Mas isso não é algo esperado? Então, conforme a medicina está evoluindo, algumas doenças você acaba cronificando, as pessoas vão viver mais tempo com essas doenças, mas vão viver melhor. Como que a gente pode entender essa questão que está vindo lá de base da falta de educação, de saneamento básico, todas essas questões que a gente está falando aqui que compõem a saúde sustentável, como é que isso vai influenciar aqui na frente, na longevidade? Na verdade, eu volto a dizer, a genética, ela é 10%. Então, quando você diz assim, alguém na sua família teve o câncer, existe uma probabilidade de 10%. O restante é estilo de vida e é o ambiente onde você vive. As doenças crônicas, elas não nascem assim, né? Elas não aparecem dessa maneira. Elas são produzidas pelo ambiente e pelo estilo de vida que as pessoas têm. Então, quanto menos condições as pessoas tiverem para procurar um melhor estilo de vida, maior vai ser o número de pessoas que vão procurar o tratamento para essas doenças. Quanto mais o sistema de saúde público deixar de enxergar o hipertenso, mais cirurgias cardíacas, mais internações. E hoje o que a gente está vendo é essa reversão, né? A gente deixa de discutir a hipertensão, né? E a gente acaba discutindo quantas válvulas eu estou colocando, quantos transplantes renais eu estou fazendo. Tudo isso é resultado do não acompanhamento de uma forma adequada da diabetes, da hipertensão. E quando a gente conversa com você falando sobre isso, Mara, por outro lado a gente fica pensando, nossa, mas parece tão complexo, tem solução esse tipo de... como que a gente vai solucionar todos esses problemas do sistema? Porque, por outro lado, as pessoas também estão envelhecendo e elas, obviamente, vão querer também ter mais acesso às inovações em saúde, né? Então, como que a gente vai fazer esse equilíbrio? É um equilíbrio bastante complexo, né? Porque existe uma pressão de mercado, existe uma pressão da indústria, né? Que quer evoluir, que quer mais inovação, mas existe uma discussão que a gente precisa começar a levar para dentro das escolas que formam esses profissionais. Porque da mesma maneira que a saúde não evoluiu, o sistema educacional, o sistema que forma esses profissionais, continua incentivando a formação no tratamento de doença. A gente tem tido muito pouco incentivo para trabalhar a saúde pública, para trabalhar como médico de família, para trabalhar em equipe. Tudo isso tem sido muito pouco trabalhado no país. Então, assim, é claro que hoje o Brasil tem quase 600 mil médicos formados, é um número assustador. Nós estamos acima de qualquer país da OCDE e, na verdade, todos esses médicos estão centrados, estão nos grandes centros e estão trabalhando exatamente dentro das paredes dos hospitais. Então, nós vamos ter que começar a pensar em como incentivar a atenção primária, né? Que isso é uma discussão. Hoje o SUS, 80% do financiamento do SUS vai para os hospitais, 20% fica com a atenção primária. Quer dizer, existem questões políticas também que precisam ser trabalhadas, né, para que a gente comece a fazer aí o grande movimento de reversão. Caso contrário, a gente vai acabar... hoje o Brasil investe 10% do seu PIB em saúde, né? Nós começamos com 2%, hoje são 10%. Sabe lá o que é 10% do PIB desse país só para a saúde? É suficiente? Não é suficiente ainda. Uhum. Não é? E se a gente continuar nessa visão de tratar dentro de hospital, a gente vai continuar com essa diferença. 80% do financiamento para os hospitais e 20% para a saúde primária. E como que está essa discussão hoje dentro das faculdades de medicina, né? Eu entendo que a academia também vem fazendo projetos nesse sentido, mas como que essa discussão está sendo tratada dentro das universidades?
ainda muito incipiente. A gente está começando agora e a academia fez uma definição de trabalhar primeiro com as instituições formadoras privadas, que a gente achou que seria mais ágil esse movimento, mas ainda é muito pequeno. É impressionante o quanto as universidades estão tendo dificuldade de levar o tema de como gerenciar o envelhecimento, como gerenciar doenças crônicas para dentro do currículo. Né? Por quê? É uma resistência da universidade ou é uma falta de entendimento de como fazer isso mesmo? A gente vive uma rigidez curricular no nosso país muito séria, né? Qualquer alteração que você discute que precisa ser feito, parece que vai ser complicadíssimo. E, na verdade, o que a gente está levando não é alteração curricular. O que a gente está querendo é formar esses docentes para levar o conceito para dentro das universidades. E a gente sabe que, dentro desse processo de formação, eu vou acabar vendo esse resultado daqui a 20, 30, 40 anos. Então, ou a gente começa isso rapidamente, né, sem pensar nessa alteração curricular, mas que a gente comece a levar essas discussões. E a academia tem feito isso, tem sido interessantíssimo, né? Interessantíssimo. E quando a gente fala em saúde sustentável, Mara, a gente está falando aqui de diversos temas que vão ser abordados agora de forma mais específica aí no podcast, nos próximos episódios do podcast. Mas tem um que a gente também tem que levar em conta, que é o papel da saúde, né? E a gente está falando aqui do crescimento da saúde voltada para a doença, da inovação, dos hospitais, etc. O papel da saúde também em relação ao meio ambiente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente vinha conversando sobre isso recentemente. Qual é o papel hoje que a saúde também tem na questão da sustentabilidade ambiental? Nós somos grandes, a indústria poluidora, né? A saúde não gosta muito de discutir isso, mas nós temos muitos problemas dentro dessa indústria. Hoje nós somos responsáveis por quase de 5% a 8% de toda a emissão de gases de efeito estufa. Se a indústria da saúde fosse um país, nós seríamos o 5º país mais poluidor do mundo. Né? Nós superamos a poluição da aviação. Então, nós temos ainda muito para fazer dentro dessa indústria, né? E quando a gente fala indústria, eu estou falando na indústria de produção de medicamento, de produção de equipamento e na própria indústria do atendimento. Então, assim, quando eu falo da indústria do atendimento, eu estou falando que nós temos ainda sérios problemas de resíduos, né? Ainda não soubemos estudar profundamente a questão dos resíduos dentro da produção dos hospitais, né? Consideramos tudo como resíduo de risco, isso tudo vai para um incinerador. Nós ainda temos muito para trabalhar na área de anestesia, né? Então, e a gente quer começar essa conscientização por esse trabalho que precisa ser feito dentro de casa. Você acredita que a indústria da saúde também se tornou a indústria do descarte, né? De certa forma. E como que isso está mudando em outros países? A gente tem exemplos disso? Como que isso está sendo tratado? Porque eu entendo que é um problema mundial, né? Essa sempre foi uma grande discussão com a indústria, né? Tudo é de uso único, então tudo é descartado, tudo é de uso único, e isso vem fazendo uma montanha aí de resíduos que a gente vai ter que discutir. Tem uma parte que é de tudo isso que fica com a indústria, mas tem uma parte nossa mesmo, como profissionais da saúde, que nós vamos ter que aprender a lidar com isso tudo e aprender a estudar um pouco mais o impacto que tudo isso tem dentro do sistema, porque nós sempre nos vimos como uma indústria que veio para salvar vidas e, na verdade, a gente não consegue se enxergar como uma indústria que também
também está prejudicando o meio ambiente. Então, eu acho que isso tudo tem que passar por um grande estudo, por uma grande interpretação melhor do que é que a gente está produzindo para o meio ambiente. E por que você acha, Mara, que dentro desse universo da sustentabilidade a questão da saúde ainda não é reconhecida nessa forma? A gente está lançando aqui, né, o Saúde Sustentável, o podcast, justamente porque a partir de agora a gente vai discutir cada um desses temas que a gente está trabalhando hoje aqui nessa entrevista de uma forma mais ampla, mas a gente vai entrar mais em cada um desses temas, né, e ter entrevistas que vão focar em cada uma dessas discussões. Por que você acredita que a saúde não é tratada também nesse aspecto de que ela também precisa ser sustentável, seja para o indivíduo, para o meio ambiente? Porque todas as discussões que começaram a ser feitas desde 2015 do desenvolvimento sustentável, isso tudo ficou muito voltado para as questões do clima, da energia, né? E, na verdade, pouco vem sendo estudado do impacto que tudo isso está tendo na saúde das pessoas. Aqui no Brasil, a gente viveu uma situação muito interessante. Na década de 90, quando começaram a fazer as primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável, o Brasil foi um dos países que saiu fora da discussão naquele momento, porque o Brasil acreditava que a poluição, as alterações e tudo isso que se fazia parte da industrialização. Então, o Brasil acreditava naquele momento, e não sei quanto é que evoluiu nesse entendimento, de que isso faz parte do desenvolvimento e que não era possível trabalhar o desenvolvimento, a lucratividade, se não se poluísse, não criasse toda essa situação. Acho que agora a gente começa a ver isso um pouco mais de perto, né? Porque a gente está vendo aí as queimadas, o Rio Grande do Sul, as coisas estão aparecendo um pouco mais próximas. Talvez agora a gente comece a fazer uma discussão mais apropriada disso, mas no entendimento de que saúde em todas as políticas. Nós vamos ter que, quando trabalhar o meio ambiente, entender o que isso impacta na saúde. Quando trabalhar transporte, entender o que isso impacta na saúde. Então, existe um movimento mundial também que trabalha exatamente isso, né? Saúde em todas as políticas, porque até agora cada área foi desenvolvendo aí as suas alternativas para o desenvolvimento sustentável de forma desarticulada. Neste momento que a gente discute a saúde sustentável, o entendimento nós precisamos coordenar tudo isso e vamos ter que ter a colaboração de todas as partes, de todos os setores, para a gente poder ter sucesso dentro dessa estrutura. Perfeito, Mara. Mara, te agradeço muito aqui a participação, contando um pouco do que a gente espera para o podcast daqui para frente. A ideia é que a gente passe, a partir de agora, a discutir a saúde sustentável, de fato, trazendo todos esses temas como pilares daqui para frente, né, em cada um dos episódios. Gostaria que você comentasse um pouco qual é a sua expectativa também e o que as pessoas que estarão com a gente a partir de agora podem esperar das discussões que a gente vai trazer aqui no podcast Saúde Sustentável. Nós vamos ter aqui pessoas realmente influentes nessa área. O podcast vai estar voltado aí para os formuladores de políticas, os tomadores de decisão, mas a gente quer trazer também a sociedade civil, a gente quer trazer o setor público, o setor privado, todos aqueles que fazem parte desse sistema, para que a gente possa não só abrir a discussão, nós queremos começar a trazer soluções para isso e começar a desenvolver ações que realmente vão fazer a diferença dentro desse sistema. Então, eu estou muito animada com o caminhar desse podcast, porque eu acho que aqui a gente vai poder encontrar alternativas e poder trazer parceiros que juntos nós vamos conseguir desenvolver ações para melhorar e atender às necessidades da saúde sustentável. E que daqui para frente todos os temas de discussão sobre sustentabilidade no Brasil tragam o braço da saúde para dentro, né, Mara? Que é uma coisa que não está acontecendo hoje.
Sem dúvida, Regiane, isso é uma luta que a gente tem, né, para que a gente comece a entrar em todas essas discussões que já estão acontecendo e levar o braço da saúde, né? Então, saúde em todas as políticas é o que a gente vai seguir daqui para frente. Muito obrigada, Mara. Obrigado. E vamos esperar os próximos episódios do Saúde Sustentável. Obrigado, até a próxima.